A paz do Senhor, amados adolescentes, mestres, irmãos, irmãs, jovens, juvenis, que Deus abençoe a todos vocês. Sou grato pelo carinho, por todos que têm participado, assistido às nossas aulas, os nossos vídeos. Tem sido uma bênção. E hoje, na lição 8, nós falaremos sobre o novo nascimento e a justificação. Será uma lição assim maravilhosa. A leitura bíblica está registrada em João capítulo 3, versículos de 3 a 8, que vai dizer assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Romanos capítulo 5, versículos 9 e 10. Logo muito mais, agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. São os nossos dois textos bíblicos da nossa lição. Nós temos o objetivo da nossa lição, temos o texto áureo que diz: Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Tito, capítulo 3, verso 5. Os objetivos da nossa lição: primeiro, apresentar o conceito de novo nascimento, explicar o significado da justificação como um ato judicial de Deus e diferenciar a regeneração da justificação. É uma lição muito linda que eu acredito que Deus irá continuar falando contigo e falando comigo. Vai ser uma bênção. Vamos descobrir? Diz assim: seus pais já te contaram como foi seu nascimento? Como você nasceu? Você nasceu onde? Qual foi o hospital? Como foi? Você sabe? Quando um bebê nasce, tudo é novidade. Ele precisa de muitos cuidados. Sendo bem alimentado e protegido, ele irá crescer, aprendendo coisas novas todos os dias. Assim também é como quem entrega a sua vida a Jesus. No início da nossa caminhada com Ele, somos como recém-nascido na fé. E dia após dia, precisaremos aprender a crescer. Vamos estudar mais sobre isso nesta lição. Vai ser uma bênção. Você nasceu numa maternidade ou em um hospital. Nós estamos vendo casos de pessoas que estão nascendo em van, dentro de ônibus, em parada de trem. Está acontecendo isso. O bebê não espera. Chega a hora de nascer e quer nascer. Mas depois que nasce, ele precisa de cuidado, precisa ser bem tratado, bem alimentado, para que ele tenha um desenvolvimento bom, um desenvolvimento que seja bênção para ele também. Então isso é muito importante. Na vida espiritual, também nós precisamos ter um entendimento. Você sabe, agora espiritualmente, você lembra o dia que você se converteu? Você ainda não se converteu a Cristo? Então marque o dia de hoje. Enquanto você está assistindo esse vídeo comigo, faça a sua decisão aí: eu recebo Jesus hoje como meu Senhor e Salvador. E você vai marcar esse dia.
Não sei se vai ser dia 15, se vai ser dia 16, se vai ser dia 17 ou dia até, enfim. Mas o dia que você estiver assistindo esse vídeo, se ainda não recebeu a Jesus, receba Jesus como teu Senhor e Salvador e marque esse dia do seu novo nascimento espiritual, tá bom? Vamos lá então. Hora de aprender. O que é o novo nascimento? No texto bíblico, base da nossa lição, lemos um trecho da conversa entre Jesus e Nicodemos. Este era um importante mestre da lei e marcou um encontro particular com Jesus. Nosso Senhor falou a respeito da necessidade de nascer novamente como uma exigência para poder entrar no reino de Deus. Ou seja, eu não entro no reino de Deus com as minhas vontades, com os meus desejos, fazendo o que eu quero, fazendo o que eu penso ou fazendo o que eu acho. Para que eu entre no reino de Deus e seja abençoado e seja bem-sucedido, eu preciso nascer novamente. Até porque se eu não nascer, eu não tenho parte com o mundo espiritual. Eu não tenho parte com o Senhor. Por isso que é muito importante que nós tenhamos esse entendimento de que estar com o Senhor é muito bom, de caminhar com o Senhor é muito bom. Então vamos buscar a exemplo deste homem, a exemplo de Nicodemos, que marcou um encontro com Jesus. Se foi de noite, se foi particular, a hora que foi não importa muito. O importante é que ele vai marcar esse encontro maravilhoso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor falou então com ele que ele precisava nascer. E quando o Senhor fala com ele que ele precisava nascer, ele não vai entender muito bem o que é isso. Nascer? O que é isso? Era o Senhor dizendo: você precisa nascer, Nicodemos, espiritualmente. O nascimento agora é pelo Espírito e não pela vontade humana, não pela vontade como fora antes do seu pai e da sua mãe. Você sabe dizer com suas palavras o que é nascer de novo? Coloque no comentário o que você entende por novo nascimento. O milagre do novo nascimento é instantâneo. Ele também é chamado de regeneração. O que é regeneração? Nada mais é do que gerar novamente, ser gerado de novo, gerar novamente. Regeneração. Essa é a ideia. Aquele que aceita, que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, acontece o que com ele? Ele nasce de novo, ele é regenerado. Ou seja, ele sai da sua vida pecaminosa e agora vai procurar viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Por isso que ele nasce pelo Espírito. Porque se ele nascesse pela vontade do homem, pela vontade da carne, ele continuaria praticando os mesmos atos pecaminosos. Mas quando nasce espiritualmente, ele vai viver agora segundo a orientação espiritual, segundo o viver em novidade de vida, segundo o ser, como diz Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é o quê? Em 2 Coríntios, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se tornou novo. Então precisamos pensar assim. A Bíblia traz muitos exemplos de pessoas que foram regeneradas espiritualmente. Elas deixaram a vida antiga para trás. Por exemplo, Maria Madalena era uma mulher que tinha 7 demônios. Mas depois vai ser uma mulher que vai seguir o Senhor Jesus com uma dedicação tremenda. E ela vai ser uma daquelas mulheres que quando Jesus é sepultado, ela vai lá para ungir o corpo de Jesus. Olha a transformação na vida dessa mulher. Então o poder de Deus faz isso, transforma, liberta, faz com que o sobrenatural aconteça na vida da pessoa. E o novo nascimento é como uma criança, queridos. Depois que ela chegou o tempo dela vir à vida, não tem como retardar. Não tem como.
se ela não nascer na hora certa, ela pode, infelizmente, morrer no parto, que também acontece muito. Mulheres que não conseguem ter o momento de dar à luz e a criança morre no parto. Mas, espiritualmente também, se a pessoa não nascer na hora certa, ele ficar, não, hoje eu estou na igreja, mas eu não quero me comprometer agora, não. Ele também pode morrer espiritualmente. Mesmo antes de nascer, ele pode morrer espiritualmente. Então, traz exemplos de Maria Madalena, traz exemplos de Pedro, que era um homem sanguíneo, era um homem, assim, terrível nas suas atitudes, mas depois que se converteu, ninguém segurou mais. Paulo, que era um perseguidor de crente. Paulo era um perseguidor de crente. Então, olha só o que acontece. Nós vamos ver que as situações na vida dessas pessoas marcaram as suas vidas. E tantos outros que tiveram as suas vidas transformadas. Mas que nós possamos ter esse exemplo na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver também aqui o que eles tinham em comum. A aliança com Cristo. Experimentaram o milagre de nascer da água e do Espírito. Uma vez isso trouxe o quê? Um impacto para todas as vidas deles e a seguir, após esse novo nascimento, nunca mais a vida deles foram a mesma coisa. Comigo e com você não é diferente. A nossa vida também, com Cristo, nunca mais ela será a mesma. O que aprendemos com esses exemplos? Mediante isso, o novo nascimento é o que? A pessoa abandona a velha vida de pecado, o jeito antigo de viver e passa a ser controlada pelo Espírito Santo de Deus, permitindo assim nascer o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23 em nossa vida. Se nós, antes do novo nascimento, produzimos obras da carne, com o novo nascimento, nós iremos produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é fundamental para as nossas vidas, para que tenhamos uma vida abençoada, para que tenhamos uma vida equilibrada na presença do Senhor nosso Deus. Justificado diante de Deus, entendendo a justificação. Vamos lá. A justificação é um dos aspectos da salvação. Mas você sabe o que significa? A justificação é o ato de declarar justo. É como num processo, quando alguém chega diante do juiz e ele chega ali com uma sentença que ele pode ser julgado, ele pode ser condenado e ele pode ser julgado e pode ser absolvido. Então nós vamos observar o seguinte: quando somos justificados, o que vai acontecer? Deus vai nos declarar justos, não porque nós não tínhamos tido pecado, não. Pecado nós tínhamos, porém, ou temos, porém, através do sacrifício de Cristo que for aceito na cruz do Calvário, ele tornou possível que todos os homens, crendo nele, sejam justificados, sejam salvos da ira divina, sejam libertos da ira divina. E com isso, por meio do seu sangue, ele aproxima o homem de Deus novamente. E isso é muito importante. Então, esse processo, vamos dizer assim, quando o homem chega diante do juiz, ou a pessoa chega diante do juiz, ela já chega 50% condenada. Ou chega 50% livre da condenação. No caso da nossa vida espiritual, não. Nós chegamos diante de Deus já com a sentença lavrada. Qual era a sentença? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então estamos todos já prontos para ser lançados longe da presença de Deus. Mas através
do sacrifício maravilhoso de Cristo, nós alcançamos a salvação, a libertação para a nossa vida. Então, esse ato de justificação é declarar o culpado inocente, não pelos seus méritos, porque ninguém é justificado pelos seus méritos. Nós somos justificados pelos méritos de Cristo alcançados na cruz do Calvário por nossa vida. Ou seja, somos justificados quando nos tornamos aceitos por Deus. Mas como isso acontece? A justificação de fato ocorre através de uma sentença feita pelo próprio Deus. Ele aceita o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e anula, como diz Paulo, aquela promissória, aquela cédula, aquela conta que nós tínhamos de pagar com o mundo espiritual. Mas atenção, essa aceitação divina do pecador como um justo não declara que o homem nunca errou. Eu já disse sobre isso. O homem pecou, o homem é falho, o homem é pecador. Não é pelos seus méritos. Pelos seus méritos, inferno. Pelos seus méritos, afastado de Deus. Mas por meio de Cristo, vida eterna. Isso que nós temos que ter em mente. 2. Para além do perdão. A justificação concretizou-se pelo derramamento do sangue de um inocente. Quem foi inocente? Jesus Cristo. Isaías 53 vai descrever todo o sofrimento, tudo que Jesus Cristo fez. Ela é obtida exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Não é pelo homem. Não é em uma outra pessoa que você vai alcançar a salvação. Só é possível alcançar a salvação em Cristo. A justificação é mais que um mero perdão. O criminoso perdoado ou anistiado continuará criminoso. Ou seja, alguém chega diante do juiz, criminoso, tal, alguém abre um processo porque ele fez isso ou aquilo. E a pessoa, de repente, desiste daquele processo. Mas se a pessoa matou, ele vai continuar sendo, pode ter sido perdoado, mas ele vai continuar sendo o assassino. Até mesmo, se a pessoa for e pagar a conta, lá, ficar preso, na ficha dele vai estar que ele assassinou em determinado tempo alguém, ele tirou a vida de alguém. Ele maltratou alguém, vai estar na ficha dele. Mas quando nós recebemos a Jesus como Salvador, há um versículo que fala que o Senhor lança o nosso pecado aonde? Isso mesmo, você lembrou, no mar do esquecimento. Então, quer dizer, do nosso pecado ele já não lembra mais. Olha que coisa linda. Mas se fosse somente assim, olha, eu vou te anistiar do pecado, mas o pecado ia continuar na nossa ficha. A nossa ficha continuaria tendo a marca do pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu estou gravando agora, o sol chegou, há um brilho intenso atrás de mim. É como fosse o brilho da presença do Senhor quando envolve a nossa vida. Nós estamos distanciados ou estávamos distanciados, mas quando recebemos a Cristo, a glória do Senhor envolve a nossa vida. E essa glória desse novo nascimento precisa envolver a sua vida. A glória da justificação precisa envolver a sua vida. A glória da regeneração precisa envolver a tua vida. Que Deus te abençoe. É muito bom, amados, entendermos isso. Então não foi pelos nossos méritos, mas foi pelos méritos de Cristo. O novo nascimento versus a justificação. Existem várias diferenças entre o novo nascimento e a justificação. Nesta lição, iremos ver duas dessas diferenças para melhor distinguir nossa salvação. Vamos lá. Primeiro, transformação radical de status. Status, né? Uma linguagem já jovial. Transformação radical de status. Como um novo nascimento, Deus transforma a natureza moral do pecador. A nossa natureza moral, moralmente diante de Deus, nós estávamos no pecado distanciado dele. Por exemplo, a pessoa que tinha o hábito de mentir não irá mais mentir. Ou se alguém praticava furtos, não mais furtará. Com a justificação é diferente. Nesse caso, o mentiroso e o ladrão são declarados justos diante de Deus, sendo libertos da condenação. Ou seja,
é uma conversão radical, é uma mudança radical. Se a santificação é um processo que começa com a conversão e vai até o arrebatamento, a conversão não. A conversão, a transformação na vida, ela precisa ser radical. Ela precisa ser um giro de 360, uma volta completa na vida da pessoa. Não de erro, mas agora de uma transformação pela presença do Senhor nosso Deus. Assim, a pessoa que foi salva em Jesus Cristo não só é perdoada e transformada, mas ela é uma nova criatura, ela é regenerada. Então, a justificação vai tornar a pessoa justa diante de Deus. Por quê? Porque ele nasceu de novo. Nascer de novo precisa que a pessoa agora equilibrada irá transmitir no seu dia a dia a sua transformação para outras pessoas. Não é que ele precisa falar, olha, eu sou transformado, eu tenho a transformação. Não, as pessoas irão ver esta mudança no seu proceder diário. Na sua fala, tem gente que xinga muito. Você não xinga não, né, adolescente? Juvenil, jovem, você xinga? Por favor, os lábios que louvam ao Senhor no domingo na igreja têm que ser os mesmos durante a semana. Então, olha, se você xinga, não xingue mais. Se você falava mentira, não mente mais para os seus pais. Não faça isso. Não mente mais para o seu sócio. Não mente mais para a sua esposa, para o seu esposo. Vocês estão entendendo? Então, precisa haver essa mudança. E essa mudança, ela vem quando nós nascemos de novo. Então, é muito importante. O nascer de novo traz essa transformação de vida para nós. E é algo maravilhoso. Deus realiza nela uma mudança espiritual, passando a considerá-la justa. Ou seja, ela é aceita por Deus por causa da graça de Jesus. Deus não vai aceitar ninguém no céu porque é bom. Deus não vai aceitar ninguém no céu porque fez boas obras. Não. Deus só irá aceitar no céu aquele que tem a marca do seu Filho Jesus Cristo sobre a sua vida. Se não for a marca do seu Filho Jesus, não tem salvação, não tem libertação, não tem vida com Deus. Só por Cristo Jesus. É preciso ressaltarmos o seguinte, não é que Deus ache que a pessoa não fez nada errado. Deus conhece os erros do passado, mas aceita o pecador, porque Jesus pagou o preço pela redenção dele. Deus nos justifica, Deus trabalha nas nossas vidas para alcançarmos a salvação. Está entendendo? E isso é muito importante. O cancelamento da culpa é o segundo aspecto aqui da diferença. No novo nascimento, o Espírito Santo promove uma limpeza regeneradora e restauradora. Ou seja, o Senhor Deus tira toda a sujeira do pecado que estava sobre o homem, renovando-o por dentro. Vocês já viram aqueles vídeos em que alguém com um bom coração, um bom desejo de ajudar, pega um mendigo, todo acabado, todo sujo, todo maltrapilho, com os cabelos duros de sujeira, e ele vai ao barbeiro, corta aquele cabelo, depois alguém pega ele, leva, dá um banho, chega a sair uma água preta, uma água barrenta, uma água suja, mas alguém fez isso. E depois a pessoa fica limpinha novamente. Agora vai acontecer algo com essa pessoa. Se ele tiver um lugar para ir, aonde ele se mantenha limpo, se mantenha asseado, ele vai continuar. Mas se não tiver, ele vai voltar para onde? Vai voltar lá para o seu estado de mendigância. E vai continuar a mesma coisa. Na nossa vida espiritual não é diferente. Jesus nos pegou, Deus nos pegou, o Espírito Santo nos pegou, nos deu banho, nos lavou, nos limpou, nos purificou. Mas se nós não tivermos o contato com a palavra de Deus,
nós nos sujaremos novamente. Por quê? O que nos mantém limpo é a palavra de Deus. O que te mantém puro é a palavra de Deus. O que te mantém transformado é a palavra de Deus. Não tem outra coisa. Só a palavra para te manter puro, para te manter limpo, para te manter isento de qualquer situação. E assim a culpa. Chegamos culpados diante de Deus. E Ele então vai nos limpar, vai nos livrar da culpa, nos dando um banho da graça, nos dando um banho do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Mas com a justificação, a culpa perante Deus que o pecador carregava deixa de existir devido ao ato da redenção do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o justificado pela fé tem paz com Deus, antes inimigos, mas agora tem paz. Pois tirada a inimizade, surge a paz pela presença do Espírito. Viver carregando uma culpa é algo terrível. Quem está nessa condição não consegue ter paz. Ela gera um remorso que corrói e abate, tira as energias vitais. Como resolver isso? Tem jeito, sendo aceito, sendo justificado, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Os olhos do Senhor Jesus sendo aceito pelo Senhor, sendo aceito diante dos olhares de Deus, dos olhares de Deus. E com isso a sua vida toda é alcançada. Assim Ele concede paz com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Ou seja, você vai ter uma paz completa. Paz com Deus, paz na vertical, paz pessoal dentro, você vai ter paz dentro de você e você vai ter paz na horizontal com os seus irmãos, com o seu próximo. Vai ser algo fantástico, vai ser algo maravilhoso. Chegamos ao final da nossa lição. Vocês têm sido bênção. Os adolescentes, você mestre dos adolescentes, tem sido bênção. Esta nossa videoaula tem sido o vídeo mais assistido da Escola Bíblica Dominical, porque vocês têm abraçado essa ideia, têm abraçado esse momento. Mas quando eu vou olhar o vídeo nas suas estatísticas, eu percebo que eu tenho mais de 90% das pessoas que assistem o vídeo, assistem a aula, são abençoadas, mas não se inscrevem no canal. Então eu quero convidar você, que já está na nossa 8ª lição, hoje, e ainda não se inscreveu. Se você voltou mais uma vez, é porque de alguma forma Deus falou com você. Então se inscreva no canal, acione as notificações e ajude essa mensagem do novo nascimento a encontrar a vida de mais alguém. Tá bom? Deus abençoe você. Vamos à nossa conclusão? Regeneração e justificação fazem parte do presente do Altíssimo para a pessoa que se arrepende de seus pecados e voltam-se para Jesus Cristo. A salvação é uma completa mudança de vida. Salvação é uma mudança radical, como nós lemos aqui. É uma transformação radical do status. Não adianta colocar um status cheio de uma foto, cheio de Photoshop, né? Arranca ali pelo Photoshop todos os defeitos. Não adianta, porque depois quando a pessoa te ver, vai ver como você é. Mas espiritualmente, quando existe uma mudança radical, o nosso ser, ele é transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder dessa mensagem. Que Deus te abençoe. E aguardo na nossa próxima lição, que vai falar sobre a santificação. Santificação é algo tremendo de Deus para as nossas vidas. Fiquem na paz do Senhor. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, te convido a vir comigo no canal, se inscrever no canal, acionar as notificações. Dê o seu like, dê o seu joinha e seja abençoado. Que Deus te abençoe. Venha comigo e vai ser uma bênção, hoje e sempre.